Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter. Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço pra dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. E se tu tá chateado com qualquer coisa aí, pode deixar o seu dislike. Bom, galera, vamos falar um pouquinho da rodada, né? O Vasco jogou ontem, mas não acabou ainda não. Tem 3 jogos aí que muito nos interessam rolando hoje, nesta quinta-feira, e tu tem que dar aquela secada para a situação do Vasco não se agravar. Nós temos aí Fortaleza e Santos. O Fortaleza joga em casa e a equipe que nesse momento está na zona de rebaixamento e pode nos colocar na zona de rebaixamento, basta um simples empate, não precisa nem ganhar o jogo deles para o Vasco voltar à zona de rebaixamento. Eles pegam o Santos, que já está de olho na final da Copa Libertadores e vai com um time misto, pouquíssimos titulares vão jogar essa equipe como titular. Então estou muito preocupado com esse jogo. Um outro time que joga a sua sobrevida no campeonato é o Goiás. O Goiás recebe em casa o Ceará, que está de olho ainda numa vaga na Libertadores. Em caso de vitória do Goiás, ele vai a 29 pontos e já fica a 3 pontos da gente. Nesse momento, aí eles têm uma distância de 6 pontos para a gente, assim também como o Curitiba, que deixou escapar uma vitória com o Fluminense em seus domínios. O jogo terminou 3-3. E outro jogo também que muito nos interessa, o Corinthians recebe em casa o Sport. Corinthians é outro que está brigando por Libertadores ali também. Vem de uma goleada para o Palmeiras e precisa muito vencer esse jogo. Então vamos pedir a Deus aí para que hoje todo mundo perca, né, para amenizar a situação. E só para vocês terem uma ideia de como a situação se complicou, tem um site que faz esse levantamento de percentual de Libertadores, Sul-Americana, título, rebaixamento e tal. E após a vitória que o Vasco teve contra o Botafogo, aquele 3-0, naquele momento, faltando para o Vasco ainda 10 partidas, a chance de rebaixamento do Vasco era apenas 22%. 11 dias depois dessa partida, depois do jogo aí contra o Bragantino e contra o Curitiba, a chance do Vasco praticamente dobrou por 1% aí. A chance de rebaixamento do Vasco foi de 22% para 43%, por 1% aí. A gente não via essa chance dobrando e já é quase meio a meio, né? 50% aí é a metade. Então a situação se agravou muito e pode ficar pior dependendo do resultado dos nossos concorrentes. Essa situação pode se agravar ainda mais. Então é muito importante hoje, infelizmente, é um saco ficar vendo o jogo do time dos outros, torcendo para os outros perder, mas infelizmente é o que resta pra gente hoje. Então fica ligado nessas 3 partidas aí. Principalmente o jogo do Fortaleza. Os outros 2 jogos são uma equipe que já está na nossa frente, apesar de ter o mesmo número de pontos, e pode ser mais um a dar uma desgarrada do Vasco, coisa que o Atlético Goianiense fez nessa rodada. E o outro é o Goiás, né, que está meio morto ali e pode se aproximar já numa próxima rodada, podendo até nos ultrapassar. Aí a parada vai ficar bem esquisita. E o Vasco tem uma sequência de jogos aí complicada. Já contando o jogo atrasado do Palmeiras, das nossas 8 próximas partidas, a gente pega 3 equipes, confronto direto, que brigam para cair, e 4 postulantes ao título, que são Flamengo, Palmeiras, Internacional e Atlético Mineiro, e o Corinthians, que a gente não vai pegar nenhum time da água de salsicha ali não. A gente vai pegar o Corinthians, que está brigando também para ir para a Libertadores, desculpa. Então a situação deu uma grande complicada após, infelizmente, essa goleada que o Vasco tomou. Não digo nem tanto ontem a derrota para o Bragantino. O que escangalhou de vez o troço mesmo, infelizmente, foi o jogo do Curitiba. Se a gente tivesse 35 pontos, mesmo com os resultados da rodada, a gente, nesse momento, estaria na frente do Bahia, estaria na frente do Sport
e dependendo do resultado aí do jogo do Fortaleza, independente de vitória ou não, a gente continuaria fora da zona de rebaixamento e com uma margem de 3 pontos para o primeiro time dentro da zona. Então o que cagou e o que ferrou o Batalhão, infelizmente, foi esse jogo do Curitiba. Mas aí eu quero te ouvir, galera. Vocês acreditam ainda que o Vasco vai escapar da Série B? Quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, eu vou colocar para vocês aí agora o Vanderlei Luxemburgo comentando a situação de Martim Benítez. Ele vai dizer o porquê que ele poupou o jogador e já vai adiantar. O Martim Benítez será titular contra o Atlético Mineiro. Ele não vai entrar no segundo tempo, não. Ele foi preparado para ser o titular do Vasco e ajudar a gente nessa reta final aí, faltando 8 jogos. Confere aí o que disse Vanderlei Luxemburgo. A não viagem do Benítez é porque nós jogamos em casa contra o Curitiba e eu levei ele para o jogo porque era um jogo de confronto direto e ele mesmo mal preparado, a ideia minha era usar ele 20 minutos, 25, 30 minutos, mas com a expulsão do Henrique eu tive que usar no intervalo do jogo. Então ele forçou demais, jogou mais do que devia e aí teve um desgaste. Aí eu vi, analisando todo um contexto, né, que nós temos pela frente, esse jogo aqui hoje seria difícil, com o Benítez jogando ou sem o Benítez jogando. Eu queria deixar o Benítez lá, treinando, dando uma condição melhor para que ele possa jogar contra o Atlético Mineiro e possa jogar os 8 jogos que eu conversei com ele para frente. Por isso é que ele não veio, porque o jogo em casa eu preferi usá-lo, mas agora dei uma sequência de treinamento para ele, para que ele possa entrar contra o Atlético numa condição melhor. E havia o risco dele poder jogar aqui em Bragança Paulista hoje, contra o Red Bull, e vindo de uma partida que deu mais do que podia, de repente uma lesão. Então, acho que eu preferi, conversei com ele, ele também entendeu e achou que foi melhor para ele fazer dessa forma, e nós fizemos aquilo que tem que ser feito porque o campeonato não termina hoje, o jogo seria difícil aqui de qualquer maneira, o São Paulo vem aqui também tomou de 4, outras equipes vêm aqui e perdem. Só acho que o placar foi muito elástico e o Benítez está guardado, treinado, para começar agora a entrar de cara nos jogos, já falando que ele está escalado para o jogo contra o Atlético Mineiro, e da para frente nós temos 8 jogos para decidir a nossa permanência na primeira divisão. Galera, e agora para finalizar, vamos tocar num tema aí crucial. Falei para vocês no início do vídeo aí como ficou as chances do Vasco de rebaixamento, aumentou e muito. E uma goleada sempre traz um reflexo que não é apenas a derrota, né? Uma goleada joga a moral e o ânimo dos jogadores um pouco para baixo e da torcida. A gente vê que tá todo mundo desesperado aí nas redes sociais e vi muitos vascaínos aqui pelos comentários do canal já jogando a toalha, dizendo que o Vasco vai cair, não vai ter jeito. E o rebaixamento selou ali já no jogo do Curitiba, inclusive. E o Vanderlei foi perguntado a respeito disso. Como é que ele ia trabalhar o psicológico desses jogadores? E se ele enxergava uma maneira de reverter isso? Qual era o segredo de conseguir levantar o grupo e conseguir contornar isso e tirar o Vasco da segunda divisão? E o Vanderlei garante que tem sim um trunfo na manga e ele sabe como converter essa situação. Confere aí o que disse Vanderlei Luxemburgo. Eu vou falar o que eu penso, né? Eu usei isso com o Benítez e vou usar hoje de uma maneira bem direta. Nós temos 8 jogos para manutenção na primeira divisão. Eu acho que cabe a nós nos envolvermos nesses 8 jogos como um todo, né? Eu acho que a torcida, diretoria, jogadores, todos, né, vascaínos, entender que são 8 jogos para nós conseguirmos manter a equipe na primeira divisão. Então são 8 jogos decisivos. Então tudo que puder ser feito agora pelo clube, pelos atletas, pelo torcedor, tudo que puder envolver esse ambiente, né, para que nós possamos levar esses 8 jogos para manter o Vasco na primeira divisão, tem que ser feito. Agora, criar um ambiente hostil só vai trazer problema para nós. Nós não vamos conseguir sair. Já conversei com os jogadores no final do jogo, falei para eles, olha, o resultado é um pouco elástico para aquilo que vocês jogaram no segundo tempo. Eu acho que o diferencial para mim foi o terceiro gol. O terceiro gol, acho que a interpretação do Voaden, ela foi para mim diferente para nós e para eles ao contrário. Então,
ali no terceiro gol abateu a equipe, mas já conversei com eles, falei que nós temos que levantar a cabeça que esse jogo aqui era um jogo difícil, que nós podíamos conseguir o resultado. São Paulo veio aqui e perdeu, outras equipes vêm aqui e perderam também, e nós temos que saber que nós temos 8 jogos para conseguir o nosso objetivo, e não terminou, né? Nós temos que continuar. Galera, é isso, o recado tá dado, passei para vocês os jogos importantes aí que nós temos hoje para poder dar uma conferida. O Vanderlei também comentou a situação do Martim Benítez, o porquê não levou, e também já confirmou que ele vai ser titular contra o Atlético Mineiro no próximo sábado. Deu o caminho das pedras aí para recuperar o psicológico dos jogadores e fazer com que o Vasco consiga escapar dessa situação. Pediu aí para que haja uma união entre grupo, direção e torcida para que o Vasco possa conseguir reverter esse quadro que nesse momento é muito ruim. É isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse giro de notícias. Mais tarde, por volta de 9, 10 horas da noite, eu tô voltando com mais um giro de notícias. E assim como eu informei vocês mais cedo, o YouTube não vai entregar a notificação do vídeo, então dá uma olhadinha aqui no canal. Beleza? É isso. Deixa seu like se chegou até aqui no vídeo. Se não gostou também pode deixar o seu dislike. E se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente aí, porque quanto mais vascaínos aqui, mais força a gente ganha pra ajudar o nosso Vascão. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento, Dieguinho volta. Vasco, tamo junto. Valeu. Fui.